Boa noite, lindos. Vamos ver se vai aparecer alguém online aí. Nós compartilhar. Falar de Jesus. Não apareci por aqui hoje de manhã, porque eu tava cansado, lindos. Cansado. Pra honra e glória do Senhor Jesus. Deus é bom. Tive um fim de semana agitado. Ontem eu fui fazer uma prova do Enseja, porque eu fui só até a 7ª série e parece que, agora eu não sei dizer se é a prefeitura que abre uma oportunidade aí, para que, se você souber, fala aí para mim, que a gente faça uma prova aí, né? A gente tem um tempo aí de uns 2, 3 meses para estudar, e aí a gente faz uma prova para finalizar o ensino médio. Acho que é isso. Eu sou meio ruinzinho nessas coisas, sabe, nisso? E graças a Deus, hoje em dia eu venho correndo atrás aí de colocar minha vida em ordem. Graças ao meu bom Deus que me encontrou aí em meio a esse mundão perdido. Deus foi bom comigo. Não sou um cara que tô perfeito aí, porque a perfeição, eu acho que só quando Jesus voltar, não acho não, com certeza, só quando Jesus voltar e a gente for morar com ele no ambiente dele, e ali com certeza o pecado não entra. Então, todos os dias aí eu venho procurando, buscar aqui, todos os dias para entender como eu devo estar para conseguir conquistar essa bênção que Deus tem para cada um de nós, né? Que é o que a Bíblia nos promete, a vida eterna, caminhar com Ele, e morar em Jerusalém com Ele. E é o que eu desejo, almejo, não só que eu vá, mas hoje em dia eu consigo ser um sacerdote, um líder do meu lar com mais sabedoria. Para honra e glória do Senhor, aí eu consegui finalizar a minha faculdade de teologia no ITEPA. Quem não conhece, pesquisa lá, pastor Adson Belo, um grande teólogo aí, professor, mestre. Aprendi muito com ele, só nos cultos a gente já aprende muito. Hoje eu não congrego mais lá na IMAF, mas é um lugar de referência para você que é da Zona Norte, aí do lado da Vila Maria, Vila Medeiros, Parque Novo Mundo. Essa região aí, cara, é IMAF. Lá tem palavra. Eu não tô falando por causa do homem, que ele mesmo ensina a gente isso, né? É palavra, Bíblia. Bíblia é o que ele ensina. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. É o que muitas das vezes eu falo aqui quando a gente está online aí, eu procuro sempre deixar frisado que depois que eu leio um capítulo, um versículo, eu falo, leiam a Bíblia. Vai lá confirmar. Ele fala a mesma coisa. E você ler a Bíblia é extraordinário, porque é o que te conduz, é o que te guia. Aqui em casa mesmo, eu tava falando para minhas filhas esses dias, quer aprender como viver nesse mundão, é pegar o seu manual de vida e buscar entender como você funciona, como você pode chegar a funcionar perfeitamente. Como eu digo, funcionar. Funcionar é você sobreviver nesse mundo cheio de muitas outras situações que às vezes enchem os nossos olhos, mas não é o melhor caminho. E a Bíblia nos ensina, é o nosso manual de vida, nos ensina como a gente entender todas as coisas que existem nesse mundo, o que é bom e o que é ruim. E a Bíblia para que você possa alcançar
aquele maior presente no final, que é a vida eterna, você tem que caminhar através do seu manual de vida. E aqui é mais ou menos como se fosse você comprar um algo e tudo vem um manual hoje. A gente abre o manual, lá está escrito tudo que você pode fazer e tudo que você não pode fazer para que aquele algo possa funcionar corretamente. Se você comprar um eletrodoméstico, lá vai falar no manual, é 110 ou 220. Se for 110 e você pôr no 220, você vai queimar. Amém? Então, que a gente possa refletir nisso, e eu, já dou graças ao meu Deus pelo dia de hoje. Quem já orou hoje aí? Já oraram hoje? Hoje eu não consegui passar aqui pela manhã, mas eu orei e agradeci ao meu Senhor. E sou grato, e como eu estava falando, ontem foi um dia cheio, porque eu cheguei lá na escola onde eu ia fazer a prova às 8 da manhã e saí de lá às 20 horas. Passei o domingo inteiro, e para quem não sabe, ontem foi o meu aniversário. Foi o meu aniversário ontem, 28 anos, ó, com essa carinha de 38 anos, com essa carinha de 28 que Deus me deu. Mas sou grato a Deus porque cheguei até aqui, 38 anos, mas falar pra você, podia ter ficado lá atrás, Podia ter ficado lá atrás. Há uns 10 anos para trás aí, eu já podia não ter mais vida, porque a vida que eu vivia era realmente uma vida onde a morte podia ter me alcançado. Mas Deus foi bom, porque Ele tem um propósito na vida de cada um. E eu sou grato a Deus por isso, por Ele não ter desistido de mim, em meio às minhas cabeçadas, em meio às minhas decisões erradas, em meio a muitas cagadas que eu fiz. Ele resolveu me dar uma nova oportunidade. Deus é bom. E eu tô correndo atrás, estudando, trabalhando. Tô num projeto novo de me aperfeiçoar em algo aí. Já tô estudando, já tô aprendendo sobre a área. Não vou falar para vocês agora, mas logo mais eu vou estar aqui, como todos os dias, na rede social, e vocês vão ver meu dia a dia. E é o que eu sempre falo: não desista dos seus sonhos, dos seus projetos, não desista de alcançar aquilo que você almeja. Só busque aquilo que vai ser bom para você. Como fazer isso, Renê? Orando, entregando nas mãos do Senhor, pedindo a direção para Ele, sendo honesto, sendo humilde de coração e, acima de todas as coisas, entregando nos pés do Senhor para Ele confirmar. Porque às vezes a gente quer algo que lá na frente vai nos fazer tropeçar. Se a gente não pedir com sabedoria, com entendimento do que estamos pedindo, isso vai nos prejudicar lá na frente. Então, que a gente possa pedir para Deus, mas pedir algo que seja a luz, sabe? Muitas das vezes, eu estava até falando há uns tempos atrás, às vezes a gente ora, mas a gente nem entende a nossa oração, a gente nem entende o que a gente está pedindo, a gente nem imagina o que a gente está pedindo. E aí, às vezes, a gente vai orar e ainda pede para Deus ainda. Você acha que Deus vai te dar algo que vai te prejudicar? Ou algo que foge totalmente do que Ele ensina na palavra dEle? Não vai. Ele não vai permitir, Ele vai deixar você buscar sozinho, porque Deus é luz. E aí você tá ali pedindo algo que, é totalmente fora da palavra, do que Deus prega, do que Deus ensina. Então, que a gente possa refletir muito no que a gente pede, cara. Muito no que, quando a gente abrir a nossa boca para falar que a gente é crente, a gente tem que entender o que é ser crente. E como que a gente entende? Só buscando na palavra. É só o nosso manual de vida que vai nos ensinar a ser uma pessoa que é cristã. Que
que está disponível, que está disposto a se esvaziar de si, largar toda aquela vida errada como eu fiz, eu vivi. Para quem me conhece aí, quem está na internet, quem era o Renê era tranqueira, moleque doido, como falam aí. Mas não arrumei nada do mundo, eu não arrumei nada. Hoje em dia com Cristo, eu vivo com pouco, mas vivo cheio, e buscando agora como? Em Deus. Por isso que eu falo, Deus me deu uma oportunidade de voltar para o caminho correto e hoje eu busco tudo em Deus. Se eu tenho um desejo no meu coração de alcançar alguma coisa, primeiro eu oro, eu peço confirmação de Deus e com a minha consciência, com a minha sabedoria e entendimento que Deus já me dá, eu reflito, isso que eu vou pedir tá na linhagem da palavra do que Deus ensina? Será? Então a gente tem que refletir nisso. O que você está pedindo para Deus? É luz o que você está pedindo? Qual que é a sua intenção de chegar naquele lugar, naquela situação, naquele trampo que você almeja, ou ter o seu próprio negócio? Beleza, isso é legal, mas qual a sua intenção quando você estiver lá? Fazer o bem, ser honesto, ser verdadeiro com o seu próximo? Porque tem isso também, né, irmãos? Então a gente tem que colocar tudo isso no nosso coração, em pensamento, e depois a gente para e fala assim, me ajuda a entender, me ajuda, isso que eu estou pedindo é bom? Vai me ajudar? Eu vou ter maturidade o suficiente quando eu tiver com isso na minha mão? Porque às vezes eu falo, Senhor, me ajuda a ter uma vida financeira top, ter dinheiro para comprar o que eu quero e tal. Mas você já aprendeu como lidar com o dinheiro? Porque o dinheiro é o nosso maior vilão. Para nós que é cristão, o dinheiro é o nosso maior vilão. Maior vilão. Porque se você tiver muito e não tiver uma mente boa para lidar com esse muito, você vai cair, pô. Você vai passar por cima de muita gente. Entendeu? Então, tudo que a gente pede para Deus, a gente tem que primeiro pedir para Ele, Senhor, me ensina a como ter isso que eu quero primeiro, como lidar com isso primeiro, como eu consigo me dar bem e não fazer o mal com isso que eu desejo, que eu almejo. Eu não estou falando que a gente não o que a gente deseja ser grande, conquistar. Quem não deseja, quem não quer ter um carro bom, quer ter sua casa própria e dinheiro para fazer o que você quiser, uma viagem na hora que você quiser. Da hora, isso a gente quer, eu também quero muito, mas o que eu faço? Converso primeiro com Deus. Falo, Senhor, se for para me chegar nesse lugar, mas eu não tiver entendimento e discernimento para lidar com essa situação, não me deixe chegar lá, porque eu prefiro herdar o reino de Deus. Eu prefiro herdar a minha salvação. Eu prefiro conduzir a minha família à salvação. Hoje em dia o mundão, o inimigo ele coloca muitas coisas que enchem os nossos olhos. Eu estou falando isso pelo que eu já vivi. Eu já quis muita coisa e busquei muita coisa da forma errada. Muita coisa eu tive, mas não durou nada na minha mão. Por quê? Eu tinha sabedoria e entendimento de como viver com aquilo, de como conduzir. Magoei muita gente, passei por cima de muita gente. Machuquei muita gente, mas Deus ele é tão bom que quando você reconhece tudo isso, abre o seu coração, fala assim, eu pequei, errei contra o próximo, contra o Senhor, me perdoa. Nesse momento eu me esvazio de mim, me faço um inútil na sua presença,
para que o Senhor me levante da forma que o Senhor quer, que daqui para frente eu caminhe da forma que a tua palavra ensina, e que não seja em vão, que não seja da boca para fora, porque às vezes a gente pede, mas a gente está com a mente como? Se Deus me levantar, se eu conseguir e tal, mas a mente está como? Vou fazer tudo de novo, e Deus não adianta, ninguém consegue enganar Deus, não, a mente foi Ele que fez, foi Ele que criou todas as coisas. Bobo, besta somos nós de achar que que a gente consegue enganar Ele. Mas a Bíblia nos fala que tudo que a gente pensa, Ele sabe, Ele escuta. Contrário do inimigo, que ele só consegue ver o que você quer quando você transmite, quando você fala, ou quando você está olhando. Então ele te derruba dessa forma. Para onde você está olhando? Para maldade, para destruição, para prostituição. Isso daí ele vai usar contra você. Onde você está olhando demais, ele vai colocar mais na sua frente, que ele sabe que ele vai te derrubar ali. Por dinheiro, os bens material, que é o que você vai largar a Deus por aquilo. Então que a gente possa refletir em tudo isso. E que o nome do Senhor seja glorificado. O mundão aí fora, ele só quer nos tragar, tirar nossa atenção da salvação, destruir família, destruir filhos aí que estão nas drogas, e com isso acaba afetando a mãe, o pai, todo mundo desanda de ódio, de raiva. Mas Cristo está aí para aqueles que estão dispostos. A palavra nos diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Qual a dificuldade? Ele fala: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Ele deu um fardo para nós, Deus deu, mas um fardo que a gente tem a capacidade de carregar. A Bíblia fala isso. E quando estamos numa situação onde estamos no limite, a gente ajoelha e ora, ele ajuda, ele dá o escape. A Bíblia fala isso. Só basta a gente buscar, pegar aqui, ó, tá tudo escrito, ó. A gente quebra a cabeça porque quer, porque tem preguiça de buscar o entendimento. Então que a gente possa refletir em tudo isso hoje. E eu quero ler um capítulo inteiro aqui com vocês. Tá lá em Efésios 5. Eu tava refletindo nele aqui. E é o que eu tô falando aqui para vocês agora. Tá tudo na Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de vida. A palavra de Deus. O Criador. Ele criou tudo. Nada foge do controle dele. Nada. Entendeu? Ele simplesmente nos deu o livre-arbítrio de escolher. Você, ó, quer ir por esse caminho, é problema teu. Agora, se você vir comigo, eu me responsabilizo pela sua vida e por todos aqueles que estiverem com você, desde que eles também estejam acompanhando você, que é a luz, o caminho. Através dele, nós somos luz, e aqueles que nos acompanham, desde que estejam também nele, serão salvos. A gente uma conexão. Deus nos conecta e a gente conecta pessoas para que possam seguir esse caminho e alcançar essa vida eterna, desde que a gente se propõe a nos esvaziar de nós, reconhecer Ele como único e suficiente Salvador e buscar aprender o que Ele quer ensinar. Então, se a gente tem uma Bíblia, a gente não lê, como que a gente vai saber qual o caminho? Como que a gente vai saber, quando a gente vai para a igreja, se o pastor lá está falando a verdade? A gente tem que confirmar. Mas não adianta só, tá escrito lá e tal. Legal. Só que o pastor, ele lê ali o que ele tem que ler, e depois ele vai dar um ensinamento. E para saber se aquele ensinamento que ele está falando é verdade. Por isso que a gente vai estudar. No começo,
eu comecei a fazer a teologia para quê? Por isso, para que eu não caísse em engano e tal. Porque eu também, quando eu era do mundo, eu tinha esses pés atrás que muitos têm. Ah, mas o pastor só quer roubar. Ah, mas eu vou para a igreja para ficar dando dinheiro e tal. Mas aí, em vez de eu ficar criticando e julgando, eu falei, eu vou estudar, porque quando o pastor fala alguma coisa que foge da linha do que Deus está ensinando, eu vou saber e entendeu? Mas não, as pessoas elas só querem ouvir, para elas tá muito bem e tal. O pastor falou ali, tá tudo certo. E aí depois, quando sofre uma represária, critica a igreja inteira. Fala de todos. Não é assim. Não é desse jeito. Isso é falta de busca nossa mesmo. Conhecer a palavra, buscar um entendimento, tempo de oração. Você não precisa nem estudar muito. É só tempo de oração e comunhão com Deus. Já era. Se o olho espiritual abre. É só você não ir para a igreja e depois sair para a rua e ser diferente. Seguir o que o mundo quer que você siga. Não, quanto mais conexão, mais presença. Quanto mais conexão, mais ele está com você. Quanto mais você está com ele, mais ele está com você. As coisas do mundo, as coisas de fora acabam ficando para trás. Já não te interessa mais. Então que a gente reflita nisso. Eu vou ler aqui o capítulo 5. Ele é um pouquinho longo, tá? E eu vou ler devagarzinho, porque eu não consigo ler que nem aqueles, né? Povo do português mesmo e tal. Mas vocês vão entender. Beleza? Vamos ler. Efésios 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andei em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Aí, como que a gente consegue ser como Cristo foi, né? A gente que já veio do pecado, que passa por várias situações, um monte de atacante, e a Bíblia nos ensina que Cristo, ele veio sem pecado e morreu sem pecado. Mas nós já viemos do pecado, porque Adão pecou lá no início. Por isso que a Bíblia nos ensina que para que a gente possa ter esse encontro com Cristo, a gente tem que reconhecer Ele como o único suficiente Salvador da nossa vida. Batizar, descer as águas como uma forma simbólica, assim como Cristo fez, né? Jesus veio, João Batista batizou ele nas águas, e ele era o próprio Deus. Mas da mesma forma que ele é 100% Deus, ele veio 100% homem. Muita gente fala, mas ele era Deus, não sentia nada. Você acha mesmo? Deus, ele é uma pessoa pura, um espírito de luz. Ele já ia vir com esse engano? Não, ele entregou tudo, se fez como cordeiro, como filho, e veio para nos ensinar. Se ele não se importasse, eu acho que a humanidade nem existia mais, mas foi uma oportunidade que ele nos deu quando ele se fez carne, filho, e veio e morreu naquela cruz por mim e por você. Porque senão nem aqui nós estaríamos mais, eu acredito nisso. Vamos continuar. O fruto da luz e as obras das trevas, mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vocês. Ou seja, as coisas ruins, as coisas más.
como convém a Satanás. Olha esse começo, ó. Mas é porque essa Bíblia, essa palavra aqui é difícil, mas o entendimento é esse, ó. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vocês, como convém a Satanás, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarices, coisas que chocam, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça, coisa boa. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, nenhum desses idolatrar outras coisas, colocar coisas artificiais acima de Deus, bem materiais, coisas vãs. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É isso que eu estou falando. O mundão, ele quer tirar o nosso foco. E quando a gente cai nessas situações que enche os nossos olhos no mundo, Deus se ira. Portanto, não sejais participante com eles, pois outrora ereis treva, porém agora sois luz. Aqui ele está falando o quê? Se a gente aceitou Jesus como nosso suficiente, se a gente fala que é cristão, se a gente acredita em Deus, e a gente faz todas essas abominações, a gente não tem parte com ele. Mas a gente tem que entender que a partir desse momento que reconhecemos Cristo, acreditamos, confiamos e caminhamos dizendo que somos dele, não somos mais trevas, somos luz. Então tudo aquilo que era da nossa vida passada tem que ficar para trás. A gente não pode ficar com um pé lá e um pé aqui. Entendeu? Vamos lá. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Nada de mentira, nada de falcatrua, nada de maldade. Provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, não participar, não ser conivente com essas coisas, se afastar. Infelizmente, a gente tem que se afastar. Abrindo um parênteses aqui, no tempo que eu decidi largar o mundão e reconhecer Cristo e tal, chegou um tempo que eu ainda vivia assim, com um pé lá e um pé cá. Só que eu vivia regredindo. Aí o que eu fiz? Abandonei. Eu falei, se eu não sair, infelizmente, eu vou ter que tirar o pé de lá. Vou contar esse testemunho para vocês. Eu não consigo, eu vou ter que sair. Então, mas aí eu pensava, poxa, mas eu vou ter que largar umas amizades, até família eu tive que parar de visitar. Mas aí eu parei e pensei, como que pode, né? Poxa, para mim viver assim nessa vida de santidade, eu preciso abandonar um monte de gente. Só que aí depois, com o tempo, quando eu comecei a estudar e tal, aí o Espírito Santo me tocou e falou assim, você não abandonou ninguém. Você está aprendendo como se livrar da luz, ou da escuridão, perdão, para depois você voltar e resgatar eles com sabedoria. Porque não adianta simplesmente você vai lá e falar, sai daí, essa vida é muito louca, não vira,
meu, vai só te atrasar, acontecer isso. Aí você pega e regride. Aí eles te vê lá de novo naquela vida louca e fala, meu, como que pode uma coisa dessa? O cara falou isso pra mim ontem e tal, como ele já tá e tal. Não é fácil, eu não tô julgando ninguém, porque eu também não saí de uma vez. Vocês acabaram de ouvir eu falando, eu vivia com um pé lá e um pé cá. Só que aí eu tive que me afastar de muita gente e tal. E me afastei, porque eu queria ter uma, meu, eu vivia aprisionado mesmo, a mente perturbada. E tipo assim, às vezes eu queria sair da situação, mas eu tava no miolo. Como que você consegue se livrar de algo que você tá no miolo? Por exemplo, bebida. Como que você quer se livrar da bebida se você não sai do bar? Como que você quer se livrar das drogas se você tá no meio dos brother lá que usa droga? Então eu tive que sair fora por muito tempo. Só que aí a gente sai, só que a gente cresceu lá. Aí o que que acontece? O zum 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 começa, ó, o Renê saiu fora, o Renê não tá mais, o Renê tá na igreja, ó, o Renê tá ali. Tipo assim, a gente sempre, minha mãe, por exemplo, tava ali na região, tá lá até hoje. E aí, às vezes, a gente volta, mas já volta diferente, não fica muito tempo e tal. Aí tá na igreja, e que eu congregava mais lá perto, às vezes eu conhecia uns boys, uma pizzaria, que eu já trabalhei em pizzaria de motoboy e tal, então eu já voltava diferente. Aí colava, comprava uma pizza e tal, e trocava umas ideias, como vocês estão? Pô, você tá mudado e tal, eu era gordão, emagreci. Aí os brothers, nossa, você tá mudado, emagreceu e tal, você tá bem, cara. Eu falei, meu, Jesus faz isso, cara. Jesus faz isso, meu. Vamos pra igreja, cara. Se livrar dessa situação e tal. Meu, vira. Aí com o tempo, os brothers começaram a ir pra igreja. Cê é louco. Que alegria que me dá. Eu falava, é isso aí, pô. Força, vambora. Tem vida melhor que essa. E aí eles começaram a ir pra igreja. Hoje eu passo lá, pô, fui lá na igreja, lá, você não tá mais lá e tal. Então, eu tô lá do outro lado e tal, mas tô na igreja e tô sempre aqui na rede social. Eles estão me vendo, então é um testemunho, entendeu? Então, às vezes a gente fala, não, vamos ter que sair, abandonar. Não é que a gente vai abandonar. A gente vai sair para criar maturidade, para quando a gente voltar, se a gente vê aquilo que atrasava nós, já não vai encher os nossos olhos. E aí, com isso, já é um testemunho. Outros vão ver e vão falar, se ele conseguiu, eu consigo também. Você está ali para dar aquele apoio moral, força de vontade. Você tem que tomar uma decisão, é questão de decisão, abandonar, deixar para lá, sair fora. E hoje eu passo lá e muitos deles estão indo para a igreja e tal, ainda não estão assim, alguns já saíram mesmo, estão indo para a igreja, estão de boa, outros ainda ficam naquele impasse, como eu também um dia fiquei. Mas a oração está sempre lá também. Nossa, a gente deve orar um pelos outros, a Bíblia nos ensina, então a gente tem que orar, Senhor, abençoa, alcança, tira de lá e tal, cega o inimigo pela vida daquele irmão. É o que a gente tem que pedir, que o inimigo não consiga enxergar ele e tal, orar um pelos outros. Isso é bom. Deus vê a sua importância. Um dos mandamentos do Senhor é esse, amar o próximo como a ti mesmo. E a gente orar por eles já é muito importante. Amém? Então vamos lá, vamos continuar, senão vai ficar aqui a madrugada inteira, vigília. Onde eu parei aqui, ó. Vamos lá. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Ou seja, o que essas pessoas fazem no oculto, essas pessoas más, que não quer saber de nada mesmo, estão ali para fazer o mal. O que eles fazem em oculto, comentar já é vergonha. É o que a Bíblia está falando. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dorme, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará.
esse pedacinho aqui, Cristo está dizendo, Deus está dizendo, sai da escuridão, toma uma decisão que Cristo está com você e Cristo te iluminará. Quando você reconhecer que você está precisando de ajuda e falar, Senhor, me ajuda, me tira dessa escuridão, dessa perdição, dessa ilusão, desse mundão e me ilumina, me mostra o caminho, uma direção. Ele vai te iluminar, ele vai colocar uma pessoa na sua frente que quer o seu bem. Não aquele que só te fala, vamos lá, quando você fala, não quero. Quantas vezes? Não quero, eu tô de boa, eu tô saindo fora dessa vez. Que, vamos lá, pô, para com esses negócios. Pô, tá nessas, vamos aí, pô. Para com essa mente aí, isso aí não existe não muda não, a vida é assim mesmo, vamos continuar, pô. Entendeu? Mas não, quando você decide, bate o pé, não vou, parece um iluminado na sua frente. E aí você começa a orar e falar assim, me tira dessa situação, me dá um sinal. Chega lá um indivíduo crente e fala, Jesus mandou te falar que essa decisão que você tomou foi a melhor e vai aparecer muitos mais como eu para te guiar. E aí ele te apresenta uma igreja, ele faz uma oração por você, aí ele lê a Bíblia, manda mensagem todo dia, igual aquele, tem gente que fala, nossa, que crente chato, mas é ele que tá te iluminando, Deus tá falando, vai, manda lá, acende a luzinha lá da mente dele e tal. Aí manda uma mensagem pra você, e aí, irmão, vamos pro culto hoje? E aí, irmão, comer uma pizza com os irmãos, porque, tipo, o povo fala, nossa, crente é tudo careta, meu, crente gosta de churrasco, de comer, pra pizzaria. A única coisa que não rola é droga e bebida. E palavras que, de baixo escalão, coisa... Não, a gente só fala de Jesus, da Bíblia, salvação e tal, de milagre. Você viu lá o irmão tal, nossa, que bênção que Deus... é só coisa que te põe pra cima. Não coisa que te põe pra baixo, besteira, coisa que vai te levar pra voltar pra escuridão, essas coisas. Não, pô. E aí, príncipe? Olha, Elis, olha quem veio aqui. Olha, uma das gemas. Tudo bem com vocês? Não é gema, é gêmeo. Não é gema, é gêmeos. Nós estamos aqui. Meu príncipe, minha prinça. A outra tá? Comendo. Tá comendo, ó. Tá vendo? Eu falei que a gente gosta de comer, tá comendo. Comendo bolo e tomando chá. Comendo bolo, tomando chá, ó. E comendo sucrilhos. Eita, deixa pra mim. Deixamos comer. Amém? Vamos lá. Continuar. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, a Bíblia já nos fala, os dias são maus, ó, fica ligado que os dias são maus, é o que a gente está vivendo hoje, você vê aí como está nosso Brasil, as situações que vem acontecendo, as maldades, aqui não é nem ver jornal, essas coisas. Eu ouvi uma frase do pastor Josué uma vez, ele falava assim, a maneira que você começa o seu dia determina como ele será. Aí eu fiquei pensando, aí ele falou, se você acorda e põe lá no Datena, Cidade Alerta, pra ver, é só desgraça, só maldade, só coisa ruim. Quando ele falou isso, nós parou de ver jornal, porque é verdade. Acorda de manhã e põe no jornal antes de orar, falar com Deus, você já sai atribulado também, o primeiro que atravessar na sua frente, você já xinga, tá de carro, já mete a mão na buzina, tá de moto, já quebra o retrovisor, se for mentira, põe aqui, eu quero ver, se for mentira. Então, vamos ficar ligado ao que a Bíblia está falando aqui. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Como que a gente compreende? Como que a gente vai entender qual a vontade do Senhor? Bíblia, palavra,
Tá aqui, tá tudo escrito. Provérbios, então lê Provérbios pra você ver. Provérbios. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Em vez de ficar se embriagando, ficar buscando atrasar sua própria vida, se matando com diversas situações, não só bebida, mas droga. E às vezes a gente só fala de bebida e droga, mas a ambição também acaba com a gente, porque quando a gente não consegue alcançar algo que a gente quer muito, a gente fica perturbado. Ou se a gente tá lá no topo e quando a gente passa por uma situaçãozinha financeira, já era, você já esquece Deus. Já era, fica perturbado, você já esquece que quem foi que te pôs lá. Foi Deus que te abençoou. Você já esquece tudo. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. É o que eu falei agora. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Foi o que eu falei, sujeitando-se uns aos outros. Como? Cuidando um do outro. Quando um esfriar, fala, não faz isso não, irmão, vamos se esquentar, faz uma fogueira. Não, vamos orar, vamos descer, vamos entregar essas causas na mão de Deus que Ele resolve. Quantas vezes Ele não já resolveu? Por que Ele não vai resolver essa também? Está em pecado? Está caminhando errado? Não tá. Então vamos orar que Deus vai resolver. E é assim, é o que a Bíblia está falando. Por quê? Porque quando a gente, por isso que a Bíblia fala, ande em dois, porque se um cair, o outro, ó, dá um puxão, fala, dorme não, irmão, vambora, desanima não, vamos orar que Deus vai resolver, quantas vezes Ele não já resolveu? E aí, nessa daí, você não perde o foco, que é o que o inimigo quer, que você dá uma vaciladinha só pra ele, ó, comer sua mente. Continuar, tá acabando, fica online aí comigo aí. Aperta num aviãozinho lá, fala, tem um irmão ali falando de Jesus, vamos lá ouvir ele. Bom, vamos lá. O lar cristão, marido e mulher. Ó lá, já vai entrar, se tiver marido e mulher aí, já dá um glória aí. Um glória que agora vai falar de família. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Submissão. As mulheres às vezes falam, que submissão, o cara vai ficar mandando em mim, fazendo o que quer. Não é isso. Submissão é você respeitar um cara que merece respeito. Que tá sendo um homem respeitoso, cuidadoso, tal. Esse merece quando ele pede algo para você. Mulher, vamos ali. Porque o homem também tem que se sujeitar à mulher. Os dois juntos, é como eu falei agora. Se um cai, o outro levanta. E aí junto, no mesmo pensamento, na mesma finalidade de coisa, quando a gente está em Cristo, a gente não pensa besteira, a gente não bate na mulher, a gente não ofende. Quando a gente está em Cristo, a finalidade é sempre se manter nele, para que a gente possa alcançar a salvação. Porque é o seguinte, as outras coisas a Bíblia já fala que Deus já manda automaticamente. Entendeu? Se a gente focar na salvação, em Cristo, em fazer o que Ele quer, as demais coisas serão acrescentadas, está na Bíblia. Você não lê a Bíblia? Lê a Bíblia para você ver que eu estou falando besteira. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Cabeça de nós todos é Cristo. Ou seja, Cristo derrama sobre nós e a gente expande. E isso é muito louco, eu amo isso. Porque é o que a gente tem que fazer. A gente tem que transmitir paz para as pessoas. A gente tem que mostrar uma nova direção. A gente tem que direcionar, mostrar para as pessoas que às vezes estão na escuridão ali, porque não conhecem ainda esse Deus.
E aí a gente mostra, fala, ó, vem por aqui, ó. Sai daí, vem cá, eu vou te mostrar um caminho de paz. Porque a gente vê vários atribulados. A gente vê várias pessoas, querendo tirar a vida. Por quê? Por causa da opressão do mundão. E é mesmo, é opressor, o mundo é opressor. Eu já vivi no mundo sem a luz. E eu sei o quanto eu quis sair de uma situação um dia e eu não sabia como, e a morte já foi uma das minhas opções. Mas eu falei, eu não vou desistir. Tem que, uma coisa que eu sempre pensei, vou falar pra vocês. Eu sempre pensei assim, tem que ter saída, pô. É possível. Por quê? Porque a gente já viveu outras situações onde teve saída. Não, tem que ter saída. Não, isso tem que ter saída, não é possível não, pô. Como que pode, né? Essa perseguição, essa dor de cabeça, essa perturbação. Não, tem que ter saída. E aí você vai buscando a saída, vai buscando a saída. Quando eu fui ver, tava na luz, ó. Tô aqui falando de Jesus. Quem me salvou, a luz que me alcançou, foi Ele. E vamos continuar. Salvador. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Se tiver baixo aí, lindos, manda um. Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Aí você acha que Deus está falando aqui para as mulheres ser submissas ao marido e tal, né? E aí você acha que a responsabilidade do marido é pouca. Se Deus é o noivo, você só está cuidando da noiva dele, filho. Você que não cuide direitinho dela, não. Para depois, quando ele chegar e pedir, ela abrir a boca. Me maltratava, viu? Batia, me humilhava. Ele tá vendo, né? Tá dando a oportunidade de, no grande dia, ela chegar lá e mudar de ideia. Fica ligado. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. E assim mesmo se entregou por ela. Por quem Cristo se entregou? Eu falei aí. Ele morreu por quem? Naquela cruz. Por mim e por você. Por mim e por você. Nós somos a igreja de Cristo. Aqueles que reconhecem Cristo como seu único e suficiente Salvador. Saindo da escuridão, da ilusão, do mundão. De bem material, de dinheiro, de coisa fútil, de droga, bebida, balada. Que é coisa que é momentânea. Já fui do mundão, como eu falei. Já bebi, já usei droga. E deixa eu falar pra vocês. No outro dia já era. Você fica com aquela dor de cabeça infernal. Duro, porque gastou dinheiro em algo que, não é uma brisa infinita. Agora aqui, é uma brisa infinita. Você tá com Cristo. Você lê a palavra todo dia. Todo dia ele tem algo novo para você. Todo dia ele tem um direcionamento. Todo dia ele tem uma história aqui. E a gente vê que foram pessoas como nós fomos. Muitas se deram bem, mas muitas se deram muito mal. Amém? Muitas se deram bem, mas muitas se deram muito mal. Então que a gente possa refletir nisso. Vamos continuar. Eu parei aqui. Vou por ela. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Ou seja, maridos, conduza sua esposa na palavra. Que a palavra seja o centro da sua casa. Porque é responsabilidade de nós, homens, de conduzir a sua família.
sua mulher, seus filhos. Por isso que a Bíblia nos fala, inculque na cabeça dos seus filhos a palavra todo dia. De pé, deitado, sentado, lavando louça, indo para a escola, voltando. Por quê? Porque quando eles estiverem grandes, que acessar esse mundo, essa escuridão, quando eles se deparar com situações, eles vão saber. Meu pai me ensinou isso. Não vai lá não, não vai lá. E quando a gente tem experiência de vida, eu vivo falando para minhas filhas aqui, elas têm 12 anos, vão fazer 13. Tem hora que eu falo, vocês estão me entendendo. Quem já veio do mundo, sabe como é o mundo, sabe o que as pessoas oferecem, sabe que os amiguinhos que, né, já é do mundão ali, vai oferecer. Então eu falo, toma cuidado porque vão oferecer isso. Vão falar, vamos ali, seu pai não vai ver, vamos dar uma cabuladinha, vamos pro cinema, vamos não sei aonde. Eu falo tudo. Aí teve um dia desses aí que eu falei pra elas, eu não quero que vocês deixem as outras crianças entrar na mente de vocês. Eu tô ensinando. Se errar, eu não vou buscar em lugar nenhum. Porque eu tô falando todo dia. Aí esses dias elas falaram pra mim assim, pai, teve uma amiguinha lá que você deixou a gente. Aí ela chamou a gente pra ir lá na pracinha, lá do outro lado. Eu falei, eu não, tá repreendido. Meu pai falou que não é pra mim ir pra lugar nenhum. Tá vendo como que é? Quando a gente ensina na palavra, o Espírito Santo mesmo toca. Elas foram batizadas agora. Elas decidiram se batizar na igreja. Coisa mais linda. Coisa mais linda. Mas, tipo assim, não tô falando algo aqui que, tipo assim, com hipocrisia a gente ensina e tal, mas depois pode acontecer de querer tomar sua decisão quando crescer. Pode, sim, pode. Né? Até porque a Bíblia fala, a gente cria nossos filhos e tal, mas um dia eles vão ter idade, vai casar, vai embora. Só que é o seguinte, a gente tá inculcando. Quando se deparar na situação, só erra se quiser. Porque foi ensinado, pô. Então a nossa parte é ensinar, nossa mulher, mostrar o caminho, mas a gente tem que ser exemplo. Não adianta que a gente querer falar e não fazer. Então a gente sendo exemplo, fazendo a nossa parte, a Bíblia mesmo diz que a gente não carrega a culpa de ninguém quando a gente é ensinador, quando a gente mostra o caminho, quando a gente está correto, quando a gente está fazendo a coisa certa, mostrando o caminho, a gente não tem culpa de nada. Então é isso que a gente tem que fazer. Buscar nós primeiro, para que a gente possa transbordar na vida daqueles que estão à nossa volta. Não só dentro de casa. Se a sua família está redonda, daqui a pouco outras famílias vão querer ser espelho da sua família. Porque vê que está dando certo. Amém? Vamos continuar, porque senão vai ficar aqui. Eu não sei nem que hora que é. Deixa eu parar aqui. Pela palavra, certo? Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Eu vou ler de novo lá em cima, o 26, o versículo, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém? Então aqui Deus está falando, cuida, ensina, inculca, para quando for apresentada para Cristo, Senhor, cuidei, tá aqui, tá limpa, sem mácula, sem ruga, cuidadinha pro Senhor, fiz minha parte.
Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Aqui, Cristo está dizendo, cuida dela como você cuida de você. Como que você cuida de você mesmo, marido? Né? Quem é você do lado de fora? O que você faz? Como está seu corpo? É sério isso. Para que a gente possa analisar, nós maridos, como estamos nos cuidando, nosso corpo, como estamos nos tratando. E é que com isso a gente possa tratar nossa esposa com amor, com limpeza, higiene. Que a gente não venha se envolver aí fora com outras mulheres e depois vir para casa com a maior cara lavada e se deitar com a sua própria esposa. Que a gente possa refletir nisso, mas que a gente seja puro, limpo, que a gente possa ter fidelidade, amor, compaixão, que quando o pensamento bater, a gente lembre da mulher que a gente tem dentro de casa, uma mulher que cuida, que lava, que passa, que cozinha, que está sempre disponível, te abraçando, te consolando, te ajudando. O engraçado é que veio agora na minha mente, e às vezes os homens querem deixar a mulher atrás, né? Ah, ela tem que ser minha ajudadora, então ela tem que ficar atrás de mim. Mas quando Deus criou a mulher, depois de ter criado o homem, ele tirou ela da onde? Das costas? Do peito? Não, da costela. Então ele tirou do lado para andar do lado. Não foi nem atrás e nem na frente, mas para um andar do lado do outro. Vamos lá, irmãos. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Que é o que Cristo faz, cuida daqueles que se propõem a Ele, que se debruça, que se prontifica a fazer a obra, a cuidar da obra de Deus, ou de caminhar de uma forma que agrada a Ele. Então, tudo aquilo que vem contra nós, Ele é maior do que todas essas coisas. Porque o nosso Deus, eu não canso de dizer, Ele não tem inimigo, Ele não tem rival, Deus. Não tem nenhum que, Ele possa... Ah, nossa, aquele ali Deus pode perder a batalha. Não, não existe. Não existe. Deus é luz, Ele tomou a chave do inferno. Não existe ninguém contra Deus, ninguém, não tem. Não tem rival. Não adianta você falar, nossa, tô com essa situação, será que Deus pode resolver? Pode, todas as situações. Não existe gigante, não existe nada que possa contra o nosso Deus. E aqui ele está falando isso. Porém, não lá embaixo, calma aí. Como também Cristo o faz com a igreja. Vou ler de novo, ó. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Então ele cuida. Se você se propor a reconhecer Ele como seu único e suficiente Salvador, colocar sua vida nas mãos dele e dali em diante caminhar da forma que Ele pede. Palavra, tem que ler para saber, tem que ler, orar e
com certeza o Espírito Santo vai te conduzir, vai te guiar. Vamos lá, tá acabando. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Que é a questão que eu estava falando, né? Que o casamento, ele é muito importante. O homem, a mulher, o casal, às vezes a gente tem filhos, quem não tem vai ter filhos e tal, mas você não pode colocar seu filho na frente do seu casamento, suas coisas, as conquistas na frente do seu casamento. Não. É sua mulher, sua mãe, seu pai não pode estar na frente do seu casamento. Não. A partir do momento que você escolheu uma mulher, ela te escolheu e vocês reconheceram essa aliança, já era. É até Cristo voltar. Situações, duas pessoas diferentes, sim, mas que quando um abre mão de algo que o outro não gosta, desde que não seja assim nada autoritário, mas que vale a pena abandonar pelo seu cônjuge, abandone. Abra mão. E Cristo vai fazer parte dessa aliança, dessa união. E vocês vão conquistar juntos. A família de vocês vai ser bem-sucedida em Cristo Jesus. Aqui, esse versículo 30 aqui, ó. Porque somos membros do seu corpo, do corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Nós somos os membros. Um corpo com Cristo. Continuando, lindos. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. E finalizou isso. Que a gente possa refletir em tudo isso que foi dito, que as coisas do mundo, as pessoas que não querem compromisso com Cristo, sejam os condutores da nossa vida, que o dinheiro, o bem material, não nos domine. Não é pecado ter dinheiro e bens, mas pecado é você deixar eles dominar você. Que a gente possa refletir nisso. Porque vocês sabem que eu trabalhei muito tempo no cemitério, né? E quando as pessoas falecem, feita uma cerimônia, né? A família vai lá, contrata caixão, flor, aquele negócio muito bonito, tal, várias coroas e tal. E a gente, no final do velório, assim, para fazer o sepultamento, a gente encostava o carrinho, aí colocava o caixão, as coroas por cima assim e tal, levava até o túmulo, as coroas já não entrava, ficava em cima do túmulo. Lá dentro da gaveta só ia o caixão. Às vezes as pessoas pediam para pôr uma bandeira, uma florzinha e tal, beleza, nós colocava, lacrava. Quando dava 3 anos e pouco, nós ia lá exumar. Só saía osso. Não levaram o caixão, a roupa que estava vestida ficou, a bandeira, as flores que foi colocada, estava tudo lá. Só sobrava o osso na hora da exumação. Aí a gente exumava. E quando sobrava, tinha vez que não tinha mais nada. Ou seja, nem o osso vai. Então que a gente possa refletir nisso.
que a nossa salvação, pelo menos, a gente conquiste. Mas para isso, se esvazie de si. Não deixe com que as coisas do mundo te iludam, roube a sua visão, que tem que estar em Cristo. Ele é o único que pode te salvar. Muitos não acreditam, mas está na palavra. Quando a gente começa a ler a palavra de Deus, muitas coisas que a gente pensa é desconstruída e a gente passa a dar mais valor na vida. Que você possa ter uma semana abençoada, que Deus te guarde, te proteja, que a partir deste momento, se você me ouviu aqui, sua mente possa mudar, você possa abrir os olhos, sair da escuridão, vir para a luz. Alguém que um dia foi da escuridão e hoje está na luz. Perfeito? Se eu tivesse perfeito e terminado, Deus já tinha me arrebatado, como Ele fez com alguns na Bíblia. Mas não. Pecador, falho, sujeito, mas que reconhece quando comete algum erro, que está sempre disposto, está sempre atento, sabe? Você não pode ser perfeccionista ou como que é religioso demais, sabe? Mas você tem que buscar a palavra e saber o que Deus quer que você faça, como você tem que caminhar. Isso não quer dizer que a gente não vai errar, não vai falhar, mas errar no mesmo erro é burrice, o ditado já diz. Quando a gente erra em algo e pede perdão e segue em frente, e aquele erro, quando você se depara nele de novo, você fala, opa, já errei aqui, aqui não. É uma coisa. Agora, quando você erra de novo, aí fica difícil. E aí você tem que lembrar que, mas é difícil demais, nossa. Não. Deus mesmo diz na palavra, a Bíblia fala, que Deus dá um fardo para nós que nós possamos carregar. E ainda assim, quando estamos em alguma situação para cometer um erro, um pecado que já cometemos e a gente fala, Senhor, me ajuda, tá difícil, Ele dá o escape. Ele dá o escape. Amém, lindos? Então, eu vou salvar essa live aqui. Vai estar lá no meu Reels, lá no YouTube. Depois eu vou pôr aqui o YouTube no meu Stories. Eu vou ter que mudar algumas coisas lá. Mas compartilha, manda pra alguém aí se você sentiu que essa palavra foi bênção. Que a gente tá aqui pra isso. Não pra falar nada de nós, sabe? Por nós. Pra se engrandecer, nada. Isso a gente aprendeu. A gente tá aqui pra ajudar pessoas. Que pessoas possam ser salvas. E que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, exaltado. Porque eu não sei de nada. Tudo que eu tô falando aqui, eu tirei daqui, ó. Da palavra. E o Espírito Santo, que nos ilumina, fala através da nossa vida. Mas de mim não tá saindo nada aqui. Tamo junto, lindos. Qualquer coisa, chama no direct aí. Beijo. Deixa eu ver como que sai aqui. Amor. Deixa eu ver aqui, lindo. Tô aqui ainda, lindo. Só que eu não sei desligar aqui ao vivo pra mim não perder aqui o vídeo. Minha esposa linda vai fazer isso. E aqui.